Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai apresentar aqui perguntas e respostas para 5 temas polêmicos que envolvem a questão do coronavírus nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Daqui a pouquinho esse é o nosso assunto, eu vou conversar com a Amanda Miléo, que é a repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Antes, deixa eu lembrar que você que é nosso ouvinte aqui do podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta, só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta do Povo, você tem acesso a informações exclusivas, reportagens, colunas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. O noticiário sobre o coronavírus é tão intenso que muitas vezes acaba gerando uma série de dúvidas, até porque o próprio avanço da ciência traz novidades diariamente, mas em algumas ocasiões surgem mais perguntas do que respostas. Até mesmo a OMS acaba gerando confusão, como nesse caso recente da transmissão da Covid-19 por pessoas assintomáticas. Pois bem, nesse episódio do 15 Minutos, eu e a repórter Amanda Miléo, que é de saúde aqui da Gazeta do Povo, queremos te ajudar, esclarecer alguns pontos bem importantes sobre o coronavírus e que estão presentes constantemente no noticiário. São 5 pontos para ajudar você a espalhar boa e correta informação sobre o combate à Covid-19. Fala de uma polêmica na área da saúde. Uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde, durante uma entrevista coletiva ontem, disse que a transmissão da Covid-19 a partir de um paciente assintomático é rara. Bom, vamos lá então, Amanda. Como eu disse aqui no começo do episódio, a ideia é a gente esclarecer, trazer informação aqui para quem está nos ouvindo. Para começar, eu queria a polêmica mais recente, que é essa questão da transmissão do coronavírus pelas pessoas assintomáticas, ou seja, quem tem o vírus eventualmente, mas não desenvolve febre, enfim, qualquer outro sintoma. Cá entre nós, não foi a própria OMS, de certa maneira, que criou uma certa confusão ao falar desse tema, não, hein, Amanda? Foi sim uma confusão, Márcio, a gente pode colocar dessa forma mesmo. O que aconteceu exatamente, Na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa, a chefe da unidade de doenças emergentes lá da OMS, a Maria Van Kerkhove, ela comentou que, pelo relato de alguns países, e ela não cita exatamente quais países, a transmissão de uma pessoa assintomática, ou como você bem colocou, a pessoa que ela entra em contato com o vírus, ela testa positivo para a Covid-19, mas ela não desenvolve nenhum sintoma durante aquele período de incubação da doença, a transmissão desse grupo de pessoas para outras parecia ser rara. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. E foi exatamente isso que ela disse, que parece ser rara. Ela não disse que não existe essa transmissão, ou que essa transmissão nunca aconteça, mas sim que aparentemente ela seria rara. E a própria OMS, inclusive, ela destaca que ainda precisam de estudos que demonstrem o tamanho desse risco de transmissão, se é um risco alto, médio ou baixo de fato, mas que em nenhum momento ela disse assim que não podem sair por aí, gente, acabou o isolamento social, porque pessoas assintomáticas não transmitem. Não, eles deram esse destaque. Só que toda a fala teve uma grande repercussão, porque a própria doutora Maria lá, ela não destacou olha, gente, calma que eu não disse exatamente isso, ela simplesmente falou e as pessoas acabaram interpretando dessa forma, que foi o que ela falou de fato, mas que gerou toda essa repercussão. E é preciso destacar que outros estudos, inclusive divulgado no início de março, que a gente até deu ali no Sempre Família, apontam que existe realmente essa transmissão e que esse risco poderia ser, inclusive, elevado. Se não me engano, era um estudo que mostrava na China lá que 86% das pessoas que não tinham sintomas poderiam acabar transmitindo. Claro, é um estudo que era ainda de início, estava bem no comecinho da pandemia, com dados muito preliminares, que, da mesma forma, precisa ser avaliado mais para frente. Mas também é preciso destacar, inclusive, que não seria uma coisa exclusiva da Covid-19, sabe? Essa transmissão por pessoas assintomáticas ou até mesmo por pessoas que eles colocam como pré-sintomática. A pessoa não sabe que tem a doença ainda, acha que pode ser assintomática, porque, enfim, entrou em contato com alguém confirmado ou suspeito da Covid-19, mas não desenvolveu ainda os sintomas, mas sei lá, dali um dia, 2, acaba desenvolvendo realmente esses sintomas, e essa seria a diferença entre esses 2 grupos. Mas não seria algo exclusivo da Covid, porque a maioria das infecções virais, que são causadas por vírus, elas têm essa característica de uma transmissão antes dos sintomas aparecerem. Então não seria algo muito surpreendente,
se confirmasse essa transmissão e que se fosse uma taxa realmente alta, um risco realmente elevado, porque isso até explica um pouco dessa disseminação tão veloz da doença, né? Se fosse uma doença que só se transmitisse depois que aparecessem os sintomas, seria algo que você olharia para a pessoa, veria, essa pessoa está doente, vou ficar longe, e reduziria a transmissão, certo? Mas essa fala da OMS também gerou tanta confusão que mesmo no dia seguinte, na terça-feira, eles fizeram uma nova coletiva para abordar a questão e deixaram claro que há, sim, esse risco de transmissão por pessoas assintomáticas, e que não seria um momento de acabar com o isolamento social ou de deixar de lado as recomendações, que essa foi a principal preocupação da OMS depois que soltaram essa notícia, porque era a conclusão principal na cabeça das pessoas foi, bom, se eu sou assintomático e eu não transmito a doença, por que eu vou ficar em casa, né? Posso sair, posso continuar. E não é bem o caso, então ainda precisa ficar atento, né? The executive group received this recommendation and endorsed the continuation of all arms of solidarity trial, including hydroxychloroquine. Bom, Amanda, segundo tópico nosso aqui da conversa, então dos 5 que a gente vai abordar, cloroquina. Dessa vez a confusão, entre aspas, aqui, surgiu a partir da retratação de uma revista científica, inclusive bastante respeitada, né? Sim, cloroquina tem sido sinônimo de confusão mesmo, né, nas últimas semanas. O que aconteceu, então? Em maio, no dia 22 de maio, saiu um estudo que era bem grande na revista científica Lancet, que é super respeitada. O estudo avaliou 96 mil pessoas ao redor do mundo inteiro e verificou que a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas não apresentavam benefícios para o tratamento da Covid-19 e, mais do que isso, elas aumentavam o risco de arritmias cardíacas, que é aquele descompasso no batimento do coração, que é uma característica que já é conhecida da medicação, né? E, na sequência, com base nesse estudo, a OMS paralisou todo um braço da pesquisa Solidarity, que é um estudo global que avaliava diversas medicações, entre elas a hidroxicloroquina e a cloroquina, contra a Covid-19. Então, a OMS acabou paralisando todo esse braço que estudava a cloroquina, porque com base nesse resultado, para tentar verificar se realmente a medicação tinha uma ação muito mais prejudicial do que benéfica, enfim, ter essa avaliação. Aqui no Brasil, inclusive, eu conversei com o coordenador da pesquisa daqui do país que envolvia essas medicações, que fazia parte também do braço da OMS, e ele comentou que a decisão da OMS foi de paralisação no recrutamento de novos pacientes, ou seja, aqueles pacientes que já estavam dentro do estudo, que já tinham recebido a medicação, eles continuaram, até porque a gente precisava ter os resultados desses estudos que ainda estão em andamento, né? Mas que eles tinham parado de puxar novos participantes para receberem essa medicação a partir de agora, e até que a OMS tomasse uma decisão de continua ou paralisa para sempre, né? Só que nesse período da OMS paralisar o braço dos estudos, a comunidade científica foi identificando algumas incongruências com relação aos dados que foram usados no estudo da Lancet. Daí essa comunidade científica ficou pesquisando, tentando entrar em contato com os pesquisadores para ter mais informações sobre a pesquisa, entrando em contato com a revista, e nada era muito repassado, respondido, não ficava muito claro, assim, não tinha uma transparência. Alguns países, como a Austrália, os dados pareciam que não batiam, o estudo trazia um número maior de pacientes avaliados do que havia na época no país, enfim, tinham vários questionamentos assim que não estavam muito claros. É importante explicar que o estudo que foi divulgado, ele avaliava os registros médicos de pacientes que já tinham tomado a medicação, ou seja, era um estudo retrospectivo. Eles pegavam os registros dessas pessoas e avaliavam o que funcionou, o que não funcionou com base nessas informações médicas, né? E esses dados que foram usados para análise do estudo, eles foram coletados por uma empresa chamada Surgisphere, que também segurou um pouco com essas informações para repassar para a revista, para repassar para os outros pesquisadores, sabe assim, para tornar mais claro. E isso que acendeu o alerta tanto da revista, da Lancet, que havia publicado o estudo, quanto da OMS. Tanto é que nos dias seguintes, a Lancet anunciou um manifesto de preocupação, que foi algo como, olha gente, a gente soltou esse estudo aqui, a gente divulgou, mas olhem com atenção, porque talvez não seja bem assim, porque a gente ainda está avaliando, e ela não estava sozinha. Uma outra revista científica, a New England Journal of Medicine, ela também publicou um manifesto de preocupação com relação a um outro estudo, que também faz parte da Covid-19, mas não tinha nada a ver com a cloroquina, mas usavam dados coletados pela mesma empresa, essa Surgisphere. Então, acendeu ainda mais o alerta das pessoas. Opa, duas revistas científicas, 2 estudos diferentes que usavam os dados e que divulgaram esse manifesto de preocupação, é algo que precisa, né, ser alertado. Tudo isso foi acumulando, né, e no começo de junho agora, no dia 4,
Os autores do estudo do Lancet, que não faziam parte da empresa, pediram para que a revista retratasse a pesquisa. A gente não tem confiança porque a gente não tem acesso a todas essas informações. A penúltima, sobre a hidroxicloroquina, foi determinado a suspensão de pesquisa e depois voltou atrás. Agora, eu acho que precisa ficar bem claro que isso significa que a cloroquina agora funciona e dá para todo mundo tomar? Não significa isso. Significa que aqueles resultados daquela pesquisa precisam ser olhados com atenção, porque há dúvidas sobre aquelas informações, mas não significa que a cloroquina já está liberada, que isso prova, de alguma forma, que a cloroquina funciona contra a Covid-19, bem pelo contrário, sabe? Isso que é bem importante deixar claro, até porque tem outros estudos, né, Amanda, que já mostram que não há uma eficácia comprovada da cloroquina no tratamento da Covid-19, né? Sim, essa é bem a questão, assim, inclusive a OMS, na sequência da retratação do estudo, ela retomou os estudos do grupo Solidarity com relação à cloroquina, e novos pacientes, então, foram recrutados, e são informações que a gente vai precisar, são estudos que a gente precisa entender, porque são estudos, às vezes, randomizados, duplos cegos, naquele padrão ouro, que a gente precisa dos resultados. Mas, até o momento que a gente já tem, são estudos que mostram que os benefícios não são tão claros assim, que provavelmente não vai ter essa medicação sozinha, e no momento de um tratamento de uma pessoa com sintomas graves da Covid, muito provavelmente ela não vai ter um resultado tão positivo assim. Se ela vai funcionar em combinação com outra medicação, talvez. Se ela vai funcionar num momento diferente da doença, como logo no início ou de forma profilática, alguns estudos indicam já que mesmo nesses cenários parece que não tem um benefício, mas é preciso que a gente espere o resultado dessas novas pesquisas, que a gente tenha essas informações em mãos para poder falar, realmente não funciona, ou realmente é um remédio que só vai servir contra a malária, contra doenças reumáticas, que é algo que ele já tem a comprovação mesmo da eficácia, né? WHO advises that fabric masks should consist of at least 3 layers of different material. Bom, já falamos aqui da questão dos assintomáticos, falamos da cloroquina. O terceiro ponto aqui não foi exatamente uma polêmica, mas é importante trazer informação correta também sobre máscaras, né? Boa parte da população, não todo mundo, né, mas boa parte, já está consciente da importância da utilização das máscaras de proteção. Acontece que a OMS divulgou recentemente novidades também sobre esse assunto, né, Amanda? Sim, foram novidades, mas foi mais um reforço, talvez, assim, eles mostraram que, com base em novos estudos, o uso das máscaras caseiras é realmente muito indicado, as pessoas têm que utilizar, mas eles perceberam que aquela que é feita com 3 camadas de tecidos diferentes seria ainda melhor do que uma de 2 camadas. Hoje a gente tem usado muito mais aquelas de 2 camadas, né? Então, se pudesse incluir mais uma camadinha, seria perfeito. E ele sugere, então, nessa camada mais externa, né, mais para fora, assim, do rosto, seria um material um pouco mais resistente à água. Numa camada mais interna, mais próxima à boca, seria um material que absorvesse a água, né, da gente tossir ou conversar ou espirrar, enfim. E no meio, uma camada intermediária que agiria como um filtro. E é importante retomar, até a gente deu uma matéria esses tempos, porque, como você comentou antes, né, tá tendo um pouco mais a saída das pessoas de casa, parece que elas estão se sentindo um pouco mais seguras, e acabam, às vezes, utilizando a máscara de forma errada. Acho que é importante só reforçar nariz, gente, sempre dentro da máscara, não deixar para fora, a boca, nariz, tudo tem que estar tapadinho, bem certinho, e coloca bem preso atrás, assim, se não quiser colocar na orelha, dá para prender atrás na nuca, deixar um elástico um pouquinho maior. Enfim, acho que é importante que as pessoas elas vão se habituando a utilizar a máscara, porque provavelmente não é algo que a gente vai deixar de usar de repente, porque o vírus vai continuar circulando, né? E a própria OMS lembra que não significa que a máscara vai te proteger, mas você vai proteger quem está próximo a você vai proteger o outro, e se essa outra pessoa estiver utilizando a máscara, ela também te protege. Então é pensar no outro, a gente ter essa empatia de sempre pensar no outro quando a gente está saindo de casa usando a máscara. Pois é. Bom, quarto tema aqui, Amanda, vacinas. Não temos nada pronto ainda, claro, mas estudos avançam. A gente até falou recentemente disso aqui no podcast. Inclusive, comentamos essa que está com testes aqui no Brasil, né? Em que pé estamos na questão das vacinas, hein, Amanda? Pois é, elas estão evoluindo, ainda bem. Eu lembro que da última vez que a gente havia conversado sobre as vacinas, se não me engano, 5 delas estavam numa fase mais avançada de testes em humanos, e agora já são 10.
São 10 candidatos a vacinas que atuam de formas diferentes, mas que todos visam essa proteção contra a Covid-19, e todos estão correndo contra o tempo, né? Hoje mesmo, a Johnson & Johnson, que faz parte da farmacêutica Janssen, ela anunciou que adiantou as pesquisas clínicas com humanos com a vacina deles, que era para começar em setembro, e agora, para o final de julho, eles já conseguiram para iniciar o quanto antes. Mas hoje, a vacina mais avançada que a gente tem, que está em desenvolvimento, é produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e que eles estão testando 10 mil pessoas, inclusive é a que o Brasil faz parte. Então, essa é a que está mais na ponta, mas tem outras 9 ali correndo atrás, e mesmo as pesquisas que estão, as vacinas que estão nessa fase pré-clínica de desenvolvimento da molécula, de verificar se tem uma ação ou não, elas também estão correndo atrás. A gente tem mais centenas de estudos em desenvolvimento, todo mundo tentando achar ali uma solução, uma fórmula que funcione, que ajude nessa proteção. Esse sistema é uma espécie de um semáforo, mas um semáforo sem sinal verde, porque sinal verde é só quando tiver vacina, é só quando houver medicação efetiva para esse vírus mortal e desconhecido. Bom, para a gente fechar o quinto ponto, Amanda, é importante a gente falar também, porque muitas informações circulam sobre isso, né? Isolamento social, aos poucos ele vai sendo relaxado no Brasil, cidades e estados até criaram um sistema de bandeiras para reabertura, né? Eu queria falar sobre isso e também trazer essa informação, né? Será que já é a hora mesmo de reabrir, relaxar o isolamento mesmo, hein, Amanda? Pois então, esse é um sistema que é bem interessante, ele leva em consideração alguns parâmetros de saúde, como a taxa de contaminação do vírus naquela localidade, a capacidade do sistema de saúde de realmente atender a população daquele local, o número de novos casos, o número de óbitos, e por isso mesmo que ele é bem particular de cada cidade, de cada estado, né? São protocolos, são sistemas bem individualizados. E ele estabelece algumas bandeiras, eu achei bem interessante pelas cores, assim, é bem didático, que indica o nível de isolamento social que aquela cidade exige. Então, eu vi que em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que seria dividida entre a bandeira amarela, que mostraria já uma atenção, nenhum vai estar verde no país inteiro, né, porque o vírus já está se disseminando, está circulando. Então, por enquanto, a gente estaria numa bandeira amarela, que poderia ter um pouco mais de folga, mas ainda assim exige atenção. Uma bandeira laranja, que já demanda o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais, a restrição de outros, e uma bandeira vermelha, que aí é o fechamento total, um isolamento, porque indicaria um alto risco de disseminação, né? E eu vi que aqui em Curitiba, a Secretaria Municipal vai divulgar esse boletim detalhado todas as sextas-feiras, que vai indicar a cor da bandeira para a semana seguinte, né? Agora, se já é a hora de reabrir, de relaxar o isolamento, eu acho tão complicado isso, porque ainda estamos com um número tão crescente de casos da doença e de mortes, e a recomendação dos especialistas que eu converso todo dia praticamente permanece aquela: se você tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa, tente reduzir o máximo a tua saída, mantenha o distanciamento e o isolamento social, porque assim, as pessoas às vezes podem pensar, mas ficar em casa vai fazer o vírus desaparecer do mundo? Não vai, mas vai garantir que as pessoas que por acaso se contaminarem e que desenvolverem sintomas mais graves, que exijam maiores cuidados, como ida para a UTI, que elas tenham acesso a esse atendimento médico, que elas consigam usar as UTIs, os respiradores, consigam ter tempo dentro desses locais, desses hospitais, para que o corpo se recupere, porque, né, de novo, a gente não tem tratamento, a gente não tem vacina, a atuação dos médicos tem sido muito em garantir que a pessoa tenha essas ferramentas para conseguir ela mesma, o corpo, né, sair daquela situação. Pois é. Legal, Amanda, muito obrigado por nos ajudar aqui a esclarecer esses tópicos recentes aí que envolvem a discussão da Covid-19, e a gente com certeza vai conversar futuras vezes aqui no podcast 15 Minutos. Até mais! Até, eu que agradeço. Até mais. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Amanda Miléo, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Cultura. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!